Dizei à filha de Sião: eis aí, tem que vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animais de carga. E indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenará, trouxeram o jumento, o jumentinho, então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tantos que seguia, clamavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Trabalho nas tuas mãos, ó Pai, porque o Senhor Deus é um Deus que tem cuidado de cada um de nós, é o Senhor Deus que é aquele que está acima de todas as coisas, que tem intercedido por nós, ó Pai, esse Jesus, ó Pai, que veio, Senhor Deus, para nos transformar, para nos libertar de todo o pecado, ó Pai, e por isso nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, a tua igreja, Pai. Esse é louvor esse é o momento de louvor e de adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Continuando ainda na sua presença, vamos nos colocar em pé, vamos estar lendo o Salmo 67, 67.
os Salmos 67, que fala sobre as nações rendem graças. Vamos estar lendo todos juntos esses salmos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louve-te aos povos, ó Deus, louve-te aos povos todos. Alegre-se, exulte a gente, pois julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Louve-te aos povos, ó Deus, louve-te aos povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos com filho na terra o temerão. Ainda em louvor, vamos estar cantando o hino 151 do Cantar Todos os Povos. 151, não, 253. Vejam que belo, como é tão bom. Os irmãos podem sentar? Orando pela igreja. E após a oração, eu vou estar cantando o hino 151 também do Cantar. Dou graças a Deus, a Ti, por mais um dia que o Senhor nos fez presente em estar em Tua casa, Senhor, para nós estarmos aqui, Senhor, com o único objetivo, Senhor, é de honrar, de engrandecer, de exaltar o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Aquele, Senhor, que está no controle de nossas vidas, Senhor, aquele que está no controle de todas as coisas, Senhor. Por isso, Senhor, nós entregamos a igreja em Tuas mãos, Senhor, que todas as igrejas que têm o único foco de servir a Deus com honra, Senhor, que nós possamos estar cada dia mais segurando firme em Tuas mãos, Senhor, que os vendavais que venham a acontecer, Senhor, as ondas, mas que nunca venham possamos nos abalar a nossa fé em Ti, Senhor. Senhor, nos socorre em momentos difíceis, Senhor, porque é em Tua presença, Senhor, que nós alcançamos a vitória, Senhor. Por isso, Senhor, nós intercedemos para a Tua igreja, Senhor. Fica conosco, Senhor, que somos povo Teu, Senhor. Fracos e imperfeitos, mas nós clamamos um Deus que é perfeito para todos sempre. Amém. Amém. Fortalece a Tua igreja. Graça
infantil e depois o conjunto Filhas dos Reis também, a interpretação.
perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Nesse momento, é o momento que nós estamos intercedendo pelos enfermos, pelas pessoas que estão doentes. Esse é o momento de estar entregando nas mãos do Senhor as vidas que estão nesse momento, como está um momento difícil. Vamos colocar em pé, em tua presença. Peço para o nosso irmão Samuel, que vem estar elevando Deus sobre essa oração, sobre as enfermidades. E após a oração, Altair Gideão também tem a participação, também cantando nos seus livros. Pai querido, nós mais uma vez nos colocamos na tua presença. Agradecido, Senhor, porque tu és grande, tu és maravilhoso para conosco, ó Pai. Reconhecendo, Senhor, que todo o poder e toda a glória somente vem de ti, ó Pai. Amém. E nesse momento, ó Pai, em especial, queremos colocar nas tuas mãos, ó Pai, a nossa igreja, a nossa comunidade, ó Pai, aqueles que fazem parte do nosso rol, ó Pai, que nos rodeiam, dos nossos mais próximos, também os demais, Senhor, que estão carecendo da tua proteção e da tua cura, ó Pai. Amém. São tantos que sofrem, ó Pai, são tantos motivos, ó Pai, que fazem que passamos por dificuldades, ó Pai. A maioria das vezes, Senhor, é motivos de enfermidade, mas quantos não sofrem por motivos psicológicos, até mesmo, por que não, ó Pai, por problemas econômicos, ó Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que toda cura e toda proteção só pode vir de ti, ó Pai. Por isso que nesse momento, ó Pai, também nós colocamos cada um nas tuas mãos, ó Pai. Somos fracos, somos imperfeitos e carecemos da tua proteção e da tua mão sobre nós, das tuas bênçãos sobre cada um, ó Pai. Por tudo isso nós intercedemos. Em nome de Jesus. Amém.
colocando em pé, vamos estar lendo em João 4, e o versículo 23. Todo mundo junto, vamos estar lendo. Esse é o momento de nós estar lendo esse versículo também. É um momento de louvor, de adoração. Todos encontraram, amém? Amém. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é o momento que nós estamos louvando ao Senhor, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E que nós possamos estar querendo o teu nome, agradecer. E é Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos ajuda. Esse é o nosso Jesus. E também é o momento também de nós estarmos ofertando. Momento nós estamos também trazendo a nossa oferta, aquele que serve os dízimos. Esse é o momento. Senhor.
Deus, por estarmos aqui, Pai, em Tua presença, para engrandecer o Teu nome, Pai. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. Seja com cada vida aqui, Pai, edificando mais, Pai, em espírito, Pai, dando discernimento do Espírito, Pai, sabedoria, Pai, para viver conforme a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida, Pai. Muito obrigado por tudo que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para toda a glória. Esse é o momento de nós abaixar nossas cabeças. E esse é o momento de estarmos confessando o nosso pecado. Esse é o momento de nós estarmos confiando, entregando nas suas mãos nossas vidas, porque o Senhor é aquele que pode perdoar todo o nosso pecado. Após o momento de oração silenciosa, eu peço também para que não caia, que venha estar quebrando com a oração e também cantando o hino depois de confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, estamos em Tua presença, Pai, viemos confessar, Pai, que somos falhos, Pai, pecadores, Pai. Perdoa, Senhor, pelas vezes que falhamos, Pai. Perdoa pelas vezes que nós muitas vezes negligenciamos Tua palavra, Pai. Pelas vezes que deveríamos ter falado e nos calamos, Pai. Pelas vezes que poderíamos agir e nós não agimos, Pai. Venha perdoar nossas muitas falhas, Pai. É em Tua presença que reconhecemos que somos fracos, pequeninos e pecadores, Pai. Diante da Tua grandeza e Tua majestade, Pai. Muito obrigado por esta igreja, Pai. Que o Senhor venha estar perdoando, Senhor, nossas dívidas, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nesse momento, convido o pastor Paris, que está à frente, que vai estar transmitindo a palavra. E também, nesse momento, eu peço para a nossa igreja que esteja levando a Deus em oração sobre a iluminação da palavra. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa, Pai. Te agradecemos por estarmos aqui louvando e agradecendo o teu nome, Deus. Nossa palavra hoje é de gratidão, Pai, por o Senhor ter dado mais um dia de vida, por o Senhor estar sempre do nosso lado no momento que nós precisamos, ó Deus. Te agradecemos pela vida do pastor Aparício, ao qual o Senhor tem guardado e protegido essa vida, Deus. Tanto ele quanto a tua esposa, que possa também estar do lado dela na sua recuperação. Nós entregamos essa família nas tuas mãos, Deus. Abençoando também a vida daquele que se faz presente na frente, ó Pai. Abençoando ela também, derramando suas bênçãos, Deus, da sua família, Deus. E nos prepara agora nesse momento, Deus, para ouvir a tua palavra, para ouvir o teu santo recado, Deus. Que o Senhor possa estar desde já abençoando a vida do pastor Aparício, que vai nos trazer a tua palavra.
para que nós possamos guardar no fundo do nosso coração e meditar nessa palavra, Deus. É o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Hoje de manhã tivemos a nossa escola dominical, a nossa palestra sobre oração, foi muito bom, né? A Cíntia trouxe muito bem, expressou muito bem aquilo que ela tem que expressar. A igreja em oração, ela vai crescer, ela vai fortalecer e vai atingir, de fato, aquilo que ela tem como missão nesse bairro, nessa cidade, nesse lugar. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler para a nossa meditação o texto de Mateus, capítulo 21, os 11 primeiros versículos. Mateus 21, os 11 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-a-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Amém. Podeis sentar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. Agora, na meditação, que o Senhor possa instruir os nossos corações, tanto deste que está falando e que falará, mas também dos corações presentes, para que ao ouvir eles possam entender e compreender qual é a mensagem que o Senhor tem a eles hoje. Dá-nos como povo que caminha rumo ao teu reino, da tua graça, a sabedoria para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje, no calendário cristão, comemoramos então o domingo de Ramos. Justamente por causa desse texto que fala sobre ramos estendidos pelo lugar que Jesus passava ou passou antes da Páscoa, antes da sua morte. Isso nos faz repensar um pouco também o nosso jeito de ver algumas coisas que estão no calendário litúrgico da igreja, mas que nós não observamos, nós não trabalhamos muito bem esses assuntos, e aí queremos então mudar um pouco aqueles fatos, aqueles acontecimentos que são inerentes ao cristianismo. E aí, o dia de Ramos faz parte da vida do cristão.
uma semana antes de Jesus ressuscitar, ele entra em Jerusalém. Ele entra como um rei humilde, montado em um jumentinho. Portanto, a grandiosidade de Jesus nesse texto está de fato naquilo que ele veio fazer, não naquilo que o povo queria que ele fizesse. Há dentro do aspecto de Domingo de Ramos, e nós não falamos muito nesse assunto, mesmo nas liturgias ditas aí da Quaresma, chamada Quaresma, pelo fato da tendência católica romana destacar muito esses temas, e aí nós parece que temos um pouco de dificuldade de entender também, né, que é uma missão nossa falar daquilo que está na Bíblia. Se as Escrituras é a regra de fé e prática nossa, precisamos falar das Escrituras. Gostamos ou não, queiramos ou não, entendamos isso ou não, precisamos falar da Escritura como ela é, como está escrito. Domingo de Ramos nos faz pensar algumas coisas. Algumas coisas dentro desse aspecto nos traz na lembrança, principalmente para mim, não sei para os irmãos, porque muitos dos irmãos talvez não passaram pelo caminho que eu passei na vida, mas na minha infância, na roça, no sítio, vocês são todos da cidade, tudo cidadão, só eu que passei no sítio. Então, na minha infância, o medo perseverava, o medo acompanhava, o medo então parece que era o sinal. E o pai e a mãe sempre tinha nesse aspecto, ao invés de divulgar a coragem, a certeza de que Deus estava presente no nosso meio, parece que eles gostavam mesmo de propagar o medo. Com referência ao Ramos, ao Domingo de Ramos, eu lembro da minha infância, com 7, 8 anos, a mãe e o pai não iam na igreja, mas mandavam eu ir, a igreja católica. Vai lá, pega os ramos de palmeiras, de palmitos novos, ramos novos, e leva da igreja para o padre benzer, porque hoje é Domingo de Ramos, e o Domingo de Ramos vai ser usado, esses ramos benzidos, será usado para atropelar, para espantar chuvas bravas. E eu cresci com medo de chuva brava. Eu cresci com medo de tempestade. Na minha infância, qualquer tempestade que acontecia, dava-me arrepios. Por isso, que o Domingo de Ramos, muitas vezes, ao ser para nós uma mensagem encorajadora, talvez também nos traga algumas reflexões onde a gente fique pensando, por que Jesus, nesse período, nesse momento, entra na cidade de um jumento? Engraçado que o Evangelho de Mateus é o único Evangelho que diz que ou dá nome para a mãe do jumento. Esse jumento aqui de Mateus tem mãe. Não é um jumento qualquer. Não é alguém qualquer. Nos outros evangelhos não vão citar a mãe do jumento. Isso nos faz então repensar também dentro da nossa visão aquilo que de fato é tão importante. Jesus, ao entrar em Jerusalém, pronto então para enfrentar depois o sacrifício e a ressurreição, ele escolhe o jumentinho que ainda não foi montado, ainda não foi domado, ainda não foi usado, é novo, é um jumento novo. Segundo alguns comentaristas, diz que ele ainda estava mamando. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus dentro desse aspecto, não só como aquele que entra na cidade, como o profeta Zacarias diz, mas é aquele que entra para renovar. Jesus, como Deus, como divino, homem e Deus, com as duas naturezas, divina e humana,
Ele poderia entrar de outra forma, escolher outro meio, outros jeitos de entrar na cidade, mas ele escolhe esse animal. E aí nós precisamos pensar também que aquilo que o profeta Zacarias disse: o rei virá montado em jumento, e um jumentinho, cria de jumento. Essa expressão faz com que a palavra do profeta Zacarias vire e fique muito mais fortalecida, porque é o cumprimento da palavra. E se Jesus cumpre a palavra entrando montado em um jumentinho, é porque essa palavra de fato acontece. Essa palavra de Deus não é uma palavra vazia, vaga, não é uma palavra apenas, mas é algo que acontece. E se algo aconteceu no passado, aconteceu com Jesus, acontecerá também conosco. Jesus cumpre, é o cumprimento da palavra. Mas a entrada triunfal é claramente um ato simbólico para tornar realidade justamente isso que o profeta Zacarias disse. Ele podia ter entrado de outra forma, de outro jeito, mas a entrada triunfal em Jerusalém é justamente para cumprir o que o profeta Zacarias mencionou. Mas o Evangelho de Mateus enfatiza muito mais a natureza divina. Jesus, que entra montado em um jumentinho, filho de uma jumenta, ainda novo, sem domar, sem ser montado, é esse Jesus que vem agora, e a palavra vai dizer que ele é divino. Esse Jesus não é um profeta apenas, como diz no final, mas ele é Deus, ele é o próprio Deus encarnado, ele é o próprio Deus que está no meio de nós, o Emmanuel, o Deus conosco. E por isso que dentro dessa mensagem, então, do Evangelho de Mateus, nós precisamos resgatar um pouco dentro de nós a esperança, a fé. Nós não somos filhos de um pai qualquer, nós não somos seguidores de um senhor qualquer, nós não somos aqueles que não sabem o que querem, nós somos aqueles que têm de fato a certeza de que o Jesus, o nosso Jesus, o Senhor, o cabeça dessa igreja, é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor de todas as horas, é o Senhor de todos os momentos. E por isso, por que então alimentar dentro do meu coração, dentro da nossa alma, do nosso espírito, alimentar dentro de nós coisas que nos enfraquecem, coisas que nos faz perdedor ao invés de vencedor? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia, que aí está diante de vocês, de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei e trazei. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. A característica, então, da divindade de Jesus não está presente apenas na entrada, mas a característica da divindade de Jesus está presente naquilo que ele mandou os discípulos, os 2 discípulos fazerem. Vai lá na cidade, vai lá na vila e pega lá o jumento que está com a jumentinha. Naquele tempo não tinha como os meios de comunicação, ele não passou por lá para analisar onde estava a jumenta, quem teria o jumento ou a jumentinha. Com certeza teria muitos daquele tempo que teriam, mas lá naquele local específico, naquele local determinado, amarrado junto com a mãe, apenas alguém que conhecesse além do material, além do invisível, além das fronteiras, aquele que pudesse ver de longe, poderia ter de fato essa visão. Vai lá e pegue para mim, traga aqui. E se alguém perguntar o que você vai fazer com ela, com eles,
Diga que logo o Senhor precisa e logo vocês devolvem. A característica, então, desse texto é muito mais profundo do que apenas a ideia de que Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Mas a ideia do texto da palavra nos quer mostrar que esse Jesus que entra em Jerusalém montado num jumento, é alguém divino, é alguém que sabe das coisas, é alguém que conhece o futuro, o presente e o passado, alguém que está presente, esteve presente na criação das coisas, na criação do mundo, na criação dos homens, esteve presente na vida do povo de Judá, do povo de Israel, na caminhada pelo deserto, estava presente em todos os momentos e está presente no momento agora. Esse Jesus não é apenas alguém que fala, vai fazer isso, mas alguém que sabe o que está mandando fazer. Por isso, quando Jesus manda com que façamos, Ele toque no nosso coração algo que temos que fazer, é preciso obedecer logo, porque Jesus está dizendo, vai porque vai, precisa ser feito isso. Eu quero dar um testemunho. Você não viu ontem? Dá um testemunho. Pecado meu. Ontem fomos lá com a mesa diaconal dar a Santa Ceia para a irmã Lavínia. E ao sair da casa da irmã Lavínia, tinha lá um galão jogado lá no meio do mato. E eu falei, esse galão é bom para plantar flor. Eu tenho um pé de flor em casa que é grande, precisa de um espaço grande, né? Para plantar ele. E aí pedi para o Marcelo, eu posso levar esse galão? Não era dele, o galão, era do irmão dele. Mas fiquei incomodado a noite inteira, incomodado de manhã. Liguei para o Marcelo ontem à tarde, falei, Marcelo, mas e daí, rapaz? Eu trouxe o galão do homem lá. Eu falei, não, eu falo com o meu irmão, deixa comigo, ele não usa, tá bom, não está jogado. Mas não aguentei, depois da escola dominical, fui lá falar com o irmão dele. O Espírito Santo estava tocando no meu coração, eu falei, por quê, né? Nós temos até um ditado popular que o achado não é roubado, mas aquele não era achado, estava no quintal dele, era dele. Não estava na estrada, não estava no lixão que tem ali em cima, não estava num lugar onde não havia possibilidade de encontrar o responsável. Mas eu fiquei incomodado até que eu falei, eu vou lá. E aí conversei com a esposa dele, ele contou para mim a vida deles, como que está, e conversei com o Marcos também. E aí ele falou, pode levar o galão para você. Eu falei, agora é meu. Agora não estou mais incomodado. Aí eu já vou tirar o meu pé de flor lá do quintal e vou plantar nele. Porque agora ele deu para mim. Deus toca no nosso coração, e se Deus tocar no nosso coração por algum momento, por alguma coisa, por algum sentimento, procure então fazer o que Deus está tocando no seu coração, porque Jesus sabe das coisas. Quando Ele toca no nosso coração, é porque Ele sabe o que nós temos que fazer. E se nós somos ouvintes ou praticantes, se nós somos o seguidor, se nós somos aquele que está com Ele de todas as formas, de todas as maneiras, precisamos então começar a ouvir Jesus e ver o que Ele está tocando através do Espírito Santo no nosso coração. Algumas vezes nós andamos também como jumentos pela estrada, sem saber as coisas, sem procurar conhecer melhor as coisas de Jesus e achando que Ele vai nos ajudar. E aí nós muitas vezes cometemos erros de cálculos, erros de visão, erros de muita coisa. E aí nós precisamos montar na nossa cabeça a possibilidade de organizar, a possibilidade de ouvir melhor. E a escola dominical de hoje, que falou sobre a oração, nós precisamos orar mais. Orar mais. Orar para começar alguma coisa, orar para caminhar com aquela coisa, orar para finalizar aquela coisa. Tudo debaixo da oração, tudo debaixo da conversa com Jesus. A irmã falou de algumas orações, e eu conversando com o presidente da nossa Assembleia Geral da Igreja do Brasil, ele falava, Clarice, eu estou fazendo agora a oração contemplativa. Ele dizia, como eu viajo muito para o Brasil inteiro, com as igrejas, se estou no avião, eu contemplo o espaço.
Se estou na terra, contemplo as matas, as florestas. Se estou no mar, contemplo o mar. Contemplar. Olhar para as coisas de uma forma gostosa. Olhar para as coisas de uma forma positiva. Não olhar para as coisas de uma forma negativa, onde nada preste. Eu estou com uma guerra em casa com os pernilongos. Eu mando eles sair, mas não sai aqui, eu mato eles. Tenho dó deles, vai fazer o quê? Falei, fique lá fora, que vai para outro canto, não vem aqui, que aqui a diva mata. Você vier aqui, você morre. Nós precisamos entender, então, que observar as coisas pequenas da vida, as coisas simples da vida, nos faz grandes, nos faz, então, ter uma visão de mundo e de vida com muito mais alegria. Jesus quer passar para nós, nesse texto, qual a lição que podemos tirar de tudo isso? Jesus é divino, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, clamar a Jesus, andar com Jesus, falar com Jesus, seja em voz, em pensamento, seja na meditação contemplativa, seja de qualquer forma, é importante para nós. É importante porque Ele é o nosso Senhor, Ele que vai direcionar a nossa vida, Ele que vai fazer a nossa vida ser boa, Ele que vai nos livrar do mal, Ele que vai nos livrar das tentações, das tempestades, Ele é que vai fazer com que a nossa vida prossiga, Ele é que vai abrir os caminhos para que a gente possa passar por essa estrada, que muitas vezes nós somos tragados pela sociedade onde nós vivemos. Ele é o Verbo que se fez carne. Portanto, estar falando com Jesus é estar falando com aquele que pode fazer algo para nós. E o profeta diz: dizei à filha de Sião, eis aí, te veio teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carne. Eis aí que vem o teu rei. Jesus é o nosso rei. Temos os nossos governadores, os nossos prefeitos, os nossos presidentes, mas Jesus é o nosso rei. Jesus é que coordena a nossa vida. Jesus é que faz com que a nossa vida seja diferente da vida daqueles que ainda não têm Jesus. E aí, Jesus monta sobre o jumento. O texto diz que era um animal que ainda mamava. Dizei a filha de Sião, indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. A multidão, tanto as que o precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores das alturas. Essa deve ser a nossa proclamação, né? Jesus é que é o Senhor nosso. A multidão reverenciava, estendendo suas vestes, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando pela estrada. E aí, a gente pode pensar, quantas vezes preparamos um lugar para Jesus passar? Quantas vezes temos preparado um lugar para Jesus passar? Quantas vezes temos reverenciado o Senhor nosso? Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Jesus quer passar. Jesus tem uma missão, quer passar. Passar pela minha vida, pela vida de vocês, pela vida de outras pessoas. E como nós temos preparado esse caminho? Como nós temos feito isso acontecer de fato? Como temos feito isso realizar? Portanto, a multidão clamava para que já estavam. Ele era um profeta. Para nós, Jesus, depois da ressurreição, Ele é o rei. Agora o rei proclamado.
o Rei nosso, o Rei que determina a nossa vida, o nosso nascer e o nosso morrer, o nosso dia e a nossa noite, o Rei que determina o nosso comer e não comer, o Rei que determina a nossa caminhada nessa terra. O sofrimento, Ele está conosco, na alegria Ele está conosco, e portanto em todas as ocasiões Jesus está conosco. Por isso que nesse domingo nós precisamos entender a liturgia da igreja, entender que nós temos também que caminhar de uma forma como a palavra nos determina, e aí as coisas acontecem para todos nós. E para encerrar, quais lições podemos aprender com esse fato? Jesus sabia de tudo e sabe de tudo. Ele está aqui conosco agora. Não, para isso, não precisamos ou não devemos acumular peso nos nossos ombros. Deixemos os fardos pesados. E algumas vezes nós achamos que a missão nossa como igreja de Jesus é um fardo pesado. Ir para a igreja, estar com os irmãos, fazer as determinações da comunidade é um fardo. Nós precisamos olhar para esse fardo que ora acumulamos dentro e colocamos nos nossos ombros como alegria, como prazer, como contentamento, como busca. Se estamos hoje no domingo, queremos estar logo que chega o próximo domingo para novamente estarmos juntos. E durante a semana, nas reuniões que temos feitos nas casas, queremos estar juntos. Aí então a igreja, o local, o espaço, a comunidade passa a ser um lugar gostoso, porque aqui não é cada um para si, Deus para todos, porque aqui é todos por um e um por todos. Somos povo de Deus, conhecemos o Senhor, o nosso Mestre, conhecemos o Senhor, que não nos coloca fardo pesado, não nos coloca coisas difíceis para nós. Jesus próprio diz: venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estar com esse Jesus que nos traz uma vida leve, gostosa, boa, nos fará bem para nós. Esse Jesus que morre por nós, que passa pelo sacrifício por nós, esse Jesus que quer dar para nós vida boa, esse Jesus que quer dizer: olha, você ir à igreja não é um fardo pesado, estar na comunidade religiosa não é um fardo pesado, ler a Bíblia não é um fardo pesado, fazer oração não é um fardo pesado. Eu me coloco nas mãos de vocês fardos pesados. E aí encontrar a alegria de servir, a alegria de servir o Senhor, de sentir a sua presença, nos fará então de todas as formas homens e mulheres felizes. Criaremos uma geração de homens e mulheres onde a alegria está mais presente do que a tristeza, onde a saúde está mais presente do que a doença, onde a graça e a paz de Jesus está mais presente do que a desordem e a discórdia. Construir esse novo caminhar, essa nova caminhada como comunidade, é justamente isso que o Evangelho de Mateus quer passar para nós, e passa para nós, para que confiemos nesse Jesus que entrega e se entrega por nós, a nosso favor, e faz de nós um povo. Agora somos filhos de Deus, somos salvos, somos herdeiros do reino, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e portanto, por que ser infeliz? Por que serem tão tristonho? Por que não dizer para mim mesmo: olha,
eu preciso ser uma outra pessoa, eu preciso ser uma nova criatura, porque agora eu nasci de novo, o velho homem, a velha mulher que já foi, já acabou, eu sou nova criatura, e portanto como nova criatura eu penso diferente, como nova criatura as minhas ações são diferentes, e a nova criatura tem uma vida diferente. Com Jesus, a vida nossa é diferente. Que nós possamos, diante disso, começar uma semana chamada Semana Santa, uma semana de fé, uma semana de oração, uma semana de paz, uma semana onde a gente possa jejuar de todos os pensamentos negativos. A hora que chegar um pensamento negativo no você faz chispa, vai embora. Estou em jejum. Eu estou se alimentando de coisas boas. Eu só bebo e como coisas boas. E aí, então, a nossa vida será diferente. Domingo que vem, a ressurreição do Senhor será diferente para nós. Aí fará sentido, um sentido claro e lógico, um sentido gostoso, um sentido proveitoso. Aí ser da comunidade de Jesus fará diferença na caminhada que temos a fazer. Muitas vezes sentimos que Deus nos abandonou. Jesus comprova que Deus sempre está ao nosso lado. Por esta constatação, devemos iniciar uma semana com a confiança, a certeza de que não estamos sozinhos nessa vida. Jesus está conosco. E se Ele está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não haverá inimigo, não haverá adversário. Esses correrão de nós, esses não quererão nem passar perto de nós, porque são nossos inimigos, são nossos adversários, são nossos perseguidores, mas esses não estarão no nosso caminho, porque o Senhor estará conosco, e aí Ele fará a diferença para todos nós. Que Deus nos abençoe, e que os irmãos possam, de fato, sentir nessa leitura e mensagem do Evangelho a presença e o toque do Espírito Santo. Basta querer, abra o vosso coração. Eu quero receber, eu quero sentir, eu quero viver, eu quero ser uma nova criatura. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar. Amém. Domingo que vem, então, o culto será às 9 horas, no Jardim. O pregador acabou bom tirar o suco, vou fazer um. E o almoço vai ser lá, né? A contribuição que vocês fizeram hoje é para ajudar no almoço lá. Que todos, então, possam ter uma semana em paz. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos agora, Senhor, nos entregar aos teus dons. Que a nossa vida, o fardo, seja leve para caminhar. Que nós possamos sentir como Jesus, humildes nessa caminhada, mas forte. Humilde sem ser fraco. Humilde, Senhor Deus, sem ser desleixado. Humilde com força. Dá-nos, Senhor Deus, nessa semana que comemoraremos, Senhor Deus, de todas as formas, a chamada Semana Santa, a Semana do Sacrifício, que nós possamos meditar nessa semana, cada dia, meditar ainda mais na Tua presença, e que a gente possa quebrar alguns momentos da vida, quebrar algumas coisas que estão perturbando a nossa vida, como a doença, Senhor. A doença nos perturba, a dor mata, a doença nos faz sofrer, ó Pai. Cuida dos nossos irmãos e irmãs que estão doentes, Senhor Deus, principalmente a Lavínia, Senhor, daquela cama, dá ânimo para aquela vida, encoraja aquela vida, ó Pai, para que ela possa novamente servir ao Senhor como servia antes. Também, Senhor Deus, a Lucia, ó Pai, colocamos ela nas suas mãos, cura, restabeleça a saúde dela, Senhor Deus. A Silene que está no hospital, cuida, livra ela de todo mal, ó Pai. A mãe da Selma que está conosco, cuida também dela, Senhor. A Diva que está em casa, Senhor Deus, se tratando, graças a Ti, a Tua mão poderosa já está melhor. Mas todos os demais colocamos nas Tuas mãos.
para que o Senhor possa nos abençoar, e que nessa semana seja uma semana de bênção, e que os nossos sonhos, as nossas realizações sejam para o bem do Teu reino, e que nós como igreja Tua nesse lugar, possamos ser sal, possamos ser luz, possamos ser aqui, Senhor Deus, a luz que ilumina toda esta cidade, Pai. Dá-nos uma noite de paz, cuida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus, e oramos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Santo Espírito sejam com cada um de nós, agora e sempre. Amém. O Senhor é meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o Teu castigo me consolar. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale tenho que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte vier soprar, a Tua graça me acolherá.